Alô, sou Sandra Helena Pedroso e hoje vim aqui, quero falar para vocês sobre cidadania. Será que todos nós sabemos o que é cidadania? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a cidadania está proposta tanto pelos direitos quanto os deveres do cidadão brasileiro através da Constituição Federal. Lembrando que cada país tem a sua Constituição e tem suas regras, que podem ser diferentes, e muitas vezes são, porque somos países diferentes, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, o que nos faz uma mistura de pessoas que podem conviver juntos, desde que se respeitem e respeitem as suas culturas, né? As suas formas de viver. E aí, queria trazer aqui a questão do que é o cidadão, né? Cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis é também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Mas participar da vida cidadã também é muito importante. Então, vem comigo que a gente vai ver. E aí, queria saber o seguinte: que cidadão você é? Você é um cidadão ativo, passivo, meio cidadão, solidário ou ativo e solidário? Ativo é aquele que vai lá, discute no bom sentido, conversa, sabe sobre as leis, procura uma melhoria para o seu bairro, para a sociedade como um todo. Passivo é aquele que só vai lá e vota. Foi lá, votou num candidato qualquer e acabou. O meio cidadão é aquele que indica para votar, fala para a gente votar e acompanha. Mas será que ele acompanha ou ele meio acompanha? Tá bom? Então, como é que é? Não adianta só eu pedir voto para aquele candidato, mas ele não ganhou. Então, qual que melhor me representa? Qual o que ganhou representa melhor o cidadão como um todo, o país, né? Aí você tem o solidário, que é aquele que só dá o dinheiro numa causa, numa ação. E você tem aquele que é o ativo e solidário. É aquele que participa das ações, que quer melhoria e que também é solidário e se solidariza com causas sociais, com causas específicas, né? E temos que lembrar que cidadania significa cidade. Estabelece um estatuto de pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada, um país, e que lhe atribui um conjunto de direitos e obrigações sob vigência da Constituição, né? Vamos lembrar aqui da nossa Constituição Cidadã de 1988, né? Que fomos consultados para isso. Direitos e deveres, né? A gente falou que lá na Constituição a gente tem deveres e direitos. Muitas vezes não na mesma proporção. Porém, temos que todos lembrar quais são os nossos direitos e os nossos deveres de cidadão, né? Lembrar que a cidade pertence a todos nós. A cidade não tem um dono. Não é porque tem um prefeito, os vereadores, eles não são donos da cidade. A cidade é de todos nós, porque a cidade é um bem público. Claro que é diferente da sua casa. A sua casa é sua, é uma propriedade que você, com os seus recursos, você comprou. Você pode ter ganho, mas de alguma forma ela é sua, né? E aí o cidadão, ele tem responsabilidade sobre aquele patrimônio público, né?
quando ele vê lá uma estátua, quando ele vê um museu, ele não pode pichar, ele não pode quebrar. Ah, porque é meu. Não, não é seu. É de todos nós. Então temos que prestar bastante atenção quando a gente fala de bem público. E quando a gente fala de pertencimento, é exatamente esse pertencimento que a gente quer falar. O bem te pertence, porque você é um cidadão daquela cidade. Mas nem por isso você vai quebrar, né? E aí tem alguma coisa assim muito primordial quando a gente está falando de cidadania, que são os fundamentos e princípios. Nós temos que ter efetiva consciência dos nossos direitos e deveres, praticar os direitos, o reconhecimento dos direitos. Gente, principalmente, 3 itens principais: os direitos civis, os direitos sociais e os direitos culturais. Nós temos que ter isso em mente. Não podemos deixar de esquecer isso em hipótese nenhuma, tá? Aí tem uma coisa também que a gente tem que falar, que é cidadania fiscal, que é a relação do cidadão com o Estado no campo financeiro. Porque temos que lembrar que as coisas são só feitas se tivermos dinheiro. E esses recursos financeiros que vêm para os municípios, ou que são produzidos no município, é que fazem com que as ações sejam realizadas. Seja feito o asfalto, seja feito o transporte público. Claro que sabemos que temos muitas deficiências, mas nem por isso não devemos pagar o imposto. E lembrando que cada imposto no Brasil tem um destino certo. Então, por exemplo, vou falar aqui do IPVA. O IPVA, quando você paga numa cidade, ele vai parte para aquela cidade e parte para os municípios, para os estados, e tem outras finalidades. Agora, será que é certo o carro que roda sempre naquela cidade ter emplacamento em outra cidade? Pense nisso. E aí tem uma outra coisa que, quando a gente fala de cidadania fiscal, a gente tem que falar, que é a compreensão como um instrumento de conscientização da sociedade sobre os seus direitos e deveres fiscais. Quando você compra uma mercadoria ou presta um serviço, você emite a nota fiscal? Você pede a nota fiscal? Como é que é a sua relação com isso? Será que, porque é baratinho, eu não vou pedir? Quantas vezes a gente achou que estava recebendo um documento fiscal e a gente olhou direitinho? Não era um documento fiscal, era um pedido, era um orçamento. Ou, às vezes, você compra alguma coisa e a pessoa se recusa a te dar a nota fiscal. Então, temos que prestar bastante atenção e olhar no documento que nos é entregue. Até não é nem só por causa da garantia, mas é para saber a procedência, tá bom? Aí, porque eu sou cidadão e penso na cidadania fiscal, os impostos, né? Eu já falei aqui do IPVA, a gente tem o ISS, a gente tem o IPTU, a gente tem o imposto de renda, temos o ICMS, né? O ICMS que vem na conta de luz, na conta de energia, na comida, o IPTU, que é sobre a propriedade territorial, mas também temos o imposto sobre a propriedade rural, temos os impostos trabalhistas, né, o INSS, então, e o imposto de renda, que é um imposto sobre a renda. Então, tudo que a gente ganha, a gente paga imposto sobre isso. Talvez a distribuição dos impostos não possa não estar muito bem feita, porque os impostos são distribuídos para os municípios e para os estados de acordo com as regras propostas na Constituição. Será que é bom ou ruim? Está aí a reforma tributária que tomara que saia, né? Agora, voltando lá, será que se eu pedir nota fiscal, aumenta ou diminui a arrecadação? Será que isso vai fazer com que o meu município consiga mais recurso e aí as coisas saiam de outro jeito?
Isso é um mito. Não aumenta nem diminui. Ele só faz com que as coisas que você compra tenham procedência, que todo mundo saiba de onde veio a mercadoria e para onde aquele imposto está indo. Porque se você não emite a nota, ou você não recolhe o imposto. Se você não recolhe o imposto, como é que as coisas são feitas, né? Lembrando lá, o IPTU é para o territorial urbano, que também tem lá a taxa de lixo, o recolhimento de lixo, o IPVA também para o asfaltamento, e cada imposto tem um destino. E como é que a gente vai ter escolas públicas, o hospital público, o posto de saúde público, né? Então, pensa bem sobre o que a gente está falando de imposto. E aí, já que a gente está falando de imposto, a gente também tem que falar sobre moral e ética. Ó, Sandra, o que isso tem a ver? Sim, porque isso é parte inerente nossa. E a moral e a ética tem o lado certo e o lado errado. A de esquerda, a direita. Então, temos, sem falar de partido político, a gente está falando de moral, porque moral, eu posso definir moral como o seguinte: é a minha conduta, é a minha prática, é a regra. E na ética, são os princípios, a teoria e a regra. Por quê? Porque os dois se fazem necessário ter regras. Quais são as regras de cada um? Como é que você convive uma pessoa com a outra? É exatamente isso que temos que pensar, porque nós vivemos em sociedade. Então, é necessário que tenhamos regras claras de convivência. Regras claras para pagamento do imposto, regras claras para votar, regras claras para a utilização do bem público. Então, quando a gente está falando de moral e de ética, a gente também está falando disso. Então, tenha cuidado, preste atenção e tenha uma conduta ética, né? Será que se alguém te oferecer um cargo num governo e já falar para você o seguinte, você vai ter sempre uma vantagem sobre o outro, isso está certo? Pensa nisso. E aí tem uma coisa que a Constituição nos deu, que é o controle social. Mas você sabe uma coisa? Que essa questão do controle social e da prestação de contas, isso já tinha lá em 1700 nos Direitos do Homem, na Declaração dos Direitos do Homem. Gente, isso é fantástico. Ou seja, desde 1700, as pessoas já pensavam nisso, que nós, enquanto cidadãos, temos que olhar para as contas públicas. Nós temos que saber para onde vai o nosso rico dinheirinho, aonde estão sendo aplicados os nossos impostos. E como é que a gente vai saber disso? Se nós prestarmos atenção, se nós controlarmos. Porque temos que lembrar que a cidadania ativa é que faz o controle social. E aí tem uma coisa muito importante. Como é que isso vai acontecer? Quando você tem uma sociedade informada e consciente dos seus direitos. Porque se também ela não souber dos seus direitos, isso não vai funcionar. Então, fica a dica para você prestar atenção nisso. E você sabe como é que está sendo aplicado o dinheiro dos impostos no seu município? Veja lá na página do seu município que tem uma coisa chamada transparência. Lá ele coloca quanto ele recebeu, quanto ele pagou e aonde ele pagou. Ah, Sandra, a informação não está clara? Entre lá na ouvidoria e solicite, através da Lei de Acesso à Informação, que essa informação esteja mais clara, mais objetiva, para que você, cidadão, possa ter um jeito de fiscalizar e de olhar. E aí, para reforçar a questão do controle social, é a participação do cidadão ativo. Ele não adianta falar para mim assim, eu votei. O voto é obrigatório. O controle social vem derivando desse voto, porque você votou. Mas eu votei e ele não entrou, mas outro entrou.
E aí, por isso, porque o seu não entrou, você não vai fiscalizar o outro? Vai sim, porque o dinheiro é nosso. E fazer o papel do controle social é fundamental. E, gente, não vale deixar assim para trás, né? E o monitoramento do controle das ações da administração é muito importante. Então, utilize os mecanismos de controle, que um deles é a Lei de Acesso à Informação, para fazer isso. Obrigada. Eu sou Sandra Helena Pedroso, sou contadora, professora, produtora cultural e estou vice-presidente do Sindicato dos Contadores do município do Rio de Janeiro. Se você gostou, aperte o like e não esqueça de ativar o sininho para receber as outras novidades. Vou tentar agora um pouco falar sobre isso, porque a gente está na época do imposto de renda e uma das coisas mais importantes é como está sendo aplicado o seu dinheiro. Vamos falar de imposto? Prometo que volto aqui. Obrigada!